Bênção dos meus mais velhos e a bênção dos meus mais novos. Vamos falar sobre o sagrado. Pois é, eu já conheço essa palavra, né? Desde que eu me entendo por gente, já ouvia essa palavra, né? E ao começar a fazer parte dos cultos afros, mais ainda, né? Vamos louvar o sagrado, principalmente. O meu primeiro contato com essa palavra aqui dentro da religião. E só que com o tempo eu aprendi a analisar as questões de palavras, né? A aplicação de palavras. E para fazer isso eu tive que buscar e conhecer o significado da palavra sagrado. Bom, para quem não sabe, sagrado significa separado, aquilo que é separado, né? Que não é misturado, ok? Esse é o sentido da palavra sagrado ou do sacro, né? Isso vem desde os tempos antigos, né? Principalmente de certas religiões e certas sociedades secretas, né? Isso começou provavelmente na sociedade Olho de Horus, no Egito, e se estendeu, veio, né, por influência de convivência, né, com o que hoje chamamos de judaísmo, né, e passou também por cristianismo e outras religiões também. Então, o que significa o separado? Bem, vamos colocar na nossa religião para que nós possamos entender melhor. Aqui dentro, né, da região afro, principalmente do candomblé, nós temos atos e formas de cultuar que são separados para somente alguns iniciados e somente para aqueles, ou então para aqueles que fazem parte do culto. E nós temos atos e outras atividades que são então abertas ao público, que também era chamado antigamente de profanos, né? As pessoas que não são iniciadas, mas que podem assistir, né? Um grande exemplo disso, exemplo, numa feitura de orixá, né, a saída do Iaô, por exemplo, é aberta, ela não é sagrada, ela não é separada, né? O Iaô é tirado do roncó, vem junto com o zelador e mais todo aquele séquito, né? Entra na sala, gira e tal, tem o roncó, aquela coisa toda, e depois volta. Aquilo que foi feito para iniciar e transformar um Abian Iaô, isso é sagrado, é separado. Agora, o Iaô vem, né, já formado, tá, virado no orixá, vem para um xirê. O xirê é aberto ao público, né? Se é aberto ao público, é um ato público. E nesse ato público, muita gente vendo, muita gente até que não é da religião, que entra para visitar, por curiosidade, ou porque foi convidado, né? Que não é da religião, e que vê um ato de um orixá. Por exemplo, vai ver um Odé, né, fazendo seus atos, a sua dança, a Yansan, né, o Oxaguian, Xauê Babá, né, vendo o Oxaguian fazendo essas coisas, né, os seus atos, só não vai entender porque não vai ser explicado, né, mas faz. Olha, então, a coisa do sagrado é isso aí, aquilo que é separado. Não é uma coisa que, vamos dizer assim, é com aquela questão da santicidade. É santicidade, mas é também o separado, porque tudo é santo na nossa vida. Tudo que aquilo que nós fazemos, que nós vivemos, né, e que praticamos na nossa vida é santo, né? Vou citar alguns exemplos aqui também de sagrado, né? Tem coisas públicas e não públicas. Eu vou falar da minha experiência. Já disse aqui algumas vezes que eu fiz parte da antiga e mística ordem Rosa Cruz, também tem a sigla AMORC, e lá tem, né, os seus cultos, as suas ritualísticas, né, as suas iniciações, que são sagradas, ou seja, são separadas somente para aqueles que fazem parte da sociedade, da seita. E tem aqueles atos que são publicamente, que as pessoas entram até mesmo no templo, né? Exemplo, um batismo, por exemplo, que a gente chama de aposição de nome, né, é uma coisa aberta ao público. Ninguém está profanando nada, né? Então, eu vejo aqui em Orixás, Meu Amor, Minha Vida, um debate, uma coisa, que toda vez que se coloca, né, se filma ou se faz, né, com a permissão de um zelador daquela casa, né, um toque de orixá, uma saída, um xirê, né, de um orixá. Xirê significa dança, tá? Que faz o xirê, né,
público e aquilo é filmado, está expondo o sagrado. Não, ali não está expondo o sagrado, ali está expondo um ato público. Mesmo que não tenha sido filmado, esse ato é público, foi aberto. Tem vários olhos de pessoas que não fazem parte da religião que estão assistindo. É como uma missa, por exemplo, né? Uma missa, por exemplo, ela é pública, né? Tem a Missa do Galo, então, que é passada internacionalmente, né? Todo ano, né? Enfim, um culto de uma religião protestante tem o seu lado sagrado, porque quem que não é protestante e que já assistiu, por exemplo, a ceia? Ninguém. Só é permitido assistir a ceia na igreja protestante aqueles que são e fazem parte da igreja protestante. O profano, que é aquele que não é da igreja protestante, não vai assistir. Eu, por exemplo, não vou assistir uma ceia. É algo fechado, é algo entre eles. Então vamos entender aquilo que é sagrado, né? O que é separado. Vamos entender a aplicação da palavra quando isso foi criado, e não como a gente entende agora. E outra coisa, na mãe afro, muita gente vai dizer assim, é na África. Sim, é na África porque o que nós cultuamos é da África. Muita coisa que aqui é feito a portas fechadas, lá é a porta aberta. Muito, né? Os cultos é da rua, né? Recentemente eu republiquei aqui um vídeo de uma pessoa sendo iniciada em Obaloaê, quintal aberto, uma iniciação. Né? Então, obviamente que nós temos uma religião criada aqui, temos regras criadas aqui, e nós não vamos afrontar e não vamos contra aquilo que já está criado, vamos praticar. Mas também vamos ter, vamos dizer assim, complacência com as coisas, tá bom? O vídeo é 7 minutos de vídeo, tinha muita coisa para falar sobre o sagrado, e se você quiser conversar comigo, a gente conversa nos comentários, tá bom? Um grande abraço para você, que meu pai Oxaguian abençoe a todos, né? Que nos dê, né, sabedoria para entender as coisas, e vamos caminhando, ok? Orixás, meu amor, minha vida, Oganeide Oxaguian, e a quartinha está cheia?